Salve, meu povo! Aqui é Carla Neff e eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês como que eu cheguei aqui na América. Bom, essa semana eu vou estou postando alguns vídeos a respeito dos Estados Unidos, a respeito da celebração do 4 de julho e também vou postar alguns desenhos, então vou fazer aí como se uma série em comemoração à independência dos Estados Unidos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco a respeito de como eu cheguei aqui. Então, para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, lá na época do ensino médio. Então, na época do ensino médio, eu estudava francês. Francês? Assim, mas você não vai falar sobre os Estados Unidos? Eu vou falar sobre os Estados Unidos. Mas é exatamente isso. Eu vou começar falando a respeito da língua francesa, porque era esse o meu interesse. A minha paixão era a língua francesa. E eu realmente me dediquei a isso por pelo menos aí uns 5 anos, né, nessa fase do ensino médio. E tudo, assim, tudo. Eu gostava de tudo. Da gramática, da escrita, das músicas. E a língua em si, ouvir, era como se fosse música para mim. Era realmente algo muito bom. E eu realmente gostava muito, né? E, claro, né? Qualquer um que estuda uma língua, você tem também interesse de ir visitar o país. Era um sonho. Na época, era bem difícil para mim, ou para minha família. Então, só foi possível realizar esse sonho, né, mais para frente. E aí, quando eu cheguei, né, na França e em Paris, foi tudo maravilhoso, incrível. A cidade, enfim, tem aquele ar de romantismo e também cultura. Você respira cultura e arte, né, por todos os lados. Então, para quem estuda arte também, ou para quem estudou como eu, é quase que um roteiro obrigatório. Então, foi incrível, enfim, ver a Torre Eiffel, ir no Museu Louvre e tantas outras galerias que tem lá maravilhosas, né? E realmente fazer essa viagem internacional fez com que eu mudasse completamente, ou que eu ampliasse a minha visão de mundo. E isso foi muito bom, foi muito importante para mim, né? Então, eu cheguei no Louvre, por exemplo. Lá eles ofereciam muitas os folders, né, a respeito das exposições ou do roteiro que você iria fazer, né, o mapa do museu em si. Então, na portaria oferecia em diversas línguas. E eu achei isso fantástico, né? E não só no museu, mas nos restaurantes também do lado de fora tinha o cardápio em várias línguas também. E quando você entrava, vinha um garçom, atendente, querendo identificar, né, o seu idioma, para tentar trazer alguém que pudesse falar na mesma língua que você, para te deixar completamente confortável ali. Então, isso foi muito bom. Mas eu fiquei, assim, eu pude me comunicar em francês, isso foi ótimo, mas eu fiquei pensando como seria ir para outra cidade que eu não tivesse o domínio da língua, lá que eu conhecesse a língua, como seria essa questão da comunicação, como seria lá e conhecer, enfim, e aproveitar essa viagem, né, assim, sem ter um guia, por exemplo, né? Então, assim, quando eu voltei de Paris, eu voltei decidida a estudar inglês. Inglês não era assim a minha
língua, né, a primeira língua de interesse, era realmente o francês. Então eu me dedicava a isso e colocava o inglês ali só para o estudo na escola mesmo. Então, a partir, né, desse meu retorno de lá, de Paris, eu voltei decidida a isso, a estudar. Então, busquei um curso, né, para poder fazer. E depois, num outro momento, para frente, num mês de férias do meu trabalho, eu resolvi ir para os Estados Unidos para poder estudar, fazer um curso nos Estados Unidos, né, tendo ali, aprendendo da fonte, né, de um nativo, né, de um falante nativo. Então isso também foi muito bom, isso me ajudou, assim, bastante, e eu queria ter aquela fluência, né, quando você começa a aprender ou desenvolver algo que você começa a gostar, você fica ansioso em querer fazer, enfim, rápido isso. Então eu falei, poxa, talvez eu consiga vir estudar nos Estados Unidos por um ano ou dois, já que eu era funcionário público, né, no Brasil, eu teria essa condição de ficar um período em licença. Então eu fiquei pensando nessa possibilidade, e eu tenho também uma prima que me indicou nessa época a me inscrever num site, né? E ela me indicou um site cristão para que eu pudesse conhecer pessoas e pudesse praticar a conversação. E eu fiz, e foi muito bom, porque eu pude conhecer várias pessoas, e entre elas, né, o homem que hoje é o meu marido. Então isso foi muito bom, uma dica ótima, né? E a partir daí a gente começou a se conhecer, então gastamos bastante tempo conversando, né? Vários meses, até a gente realmente marcar para se encontrar, se conhecer pessoalmente, e depois disso nós, enfim, um processo de ter um relacionamento, e depois de um tempo tal, nós resolvemos passar para um outro nível, né? Passar para algo mais sério. Então nós decidimos dar entrada no visto de noivo para que a gente pudesse se casar, né? Mas a gente, enfim, nós estávamos felizes, nós queríamos ficar juntos, e a gente não tinha a menor ideia o que era esse processo, de visto de noivo. Né, para quem não sabe, é um processo bem longo que exige muita paciência, muita resiliência, e enfim, tem várias etapas, muitos procedimentos, muitas regras, né, muitas coisas. Então eu dou graças a Deus porque eu pude encontrar, ter sempre anjos na minha vida, e eu pude encontrar também a Regina Reigns. A Regina, ela tinha um grupo no Facebook, e ela também postava alguns vídeos da experiência dela. Então, através dela, eu pude realmente tentar seguir todos os passos ali, sem precisar contratar um especialista ou um advogado, né? Mas foi um processo assim bem longo. A primeira parte do processo é feita no Brasil, e ali você, enfim, além de todas as taxas e tudo mais, você também tem que passar em exame, você fazer vários exames, também passar em consulta com o médico que é indicado, né, por eles, pelo consulado americano. Então você tem que estar ali tudo dentro de normas. E eu tive que ir para o Rio de Janeiro para poder fazer a entrevista, que é a primeira parte, que é a entrevista no Rio de Janeiro. Esse é o único escritório, vamos dizer assim, o único consulado americano no Brasil que faz esse tipo de entrevista, né, para esse tipo de visto. Então acho que essa primeira etapa, acho que foi em torno de uns 8 meses, foi mais ou menos isso,
Aí depois tivemos, né, a aprovação para casar. Mas a aprovação para casar, você chega até os Estados Unidos, você pode casar. E você tem 90 dias, né? Quando você chega nos Estados Unidos, a sua entrada, da data da sua entrada, você tem 90 dias para casar. Mas ninguém espera isso, porque depois disso você tem que dar entrada logo num segundo processo, que é o processo para o visto, para o Green Card, né? Porque aí você só tem autorização para vir casar, você não tem autorização para ficar morando. Então você precisa, né, dar logo em seguida do seu casamento a entrada para o processo do Green Card. E esse processo também com mais taxas, né, com mais formulários, com várias ou com todas as provas possíveis de relacionamento. Esse processo também teve a biometria, que é o escaneamento das digitais. E até eles marcarem uma entrevista, esse processo foi aí praticamente um ano, né? Que a gente levou também para essa segunda parte. Então é um processo estressante que precisa muita paciência para isso, mas enfim, foi um processo também de muita de aprendizagem para mim, e eu fiquei também tentando estudar mais o inglês. Até junto com esse processo também tinha feito um para ter uma autorização de viagem e de trabalho, mas na prática só funciona mesmo após você ter o Green Card. Então só depois do Green Card que eu pude procurar um trabalho formal e também tirar a carteira de motorista, né, fazer a prova em inglês e tudo mais. Então, assim, se você tem interesse nisso, ou se você, enfim, está namorando como estrangeira, pode se preparar, porque é um processo longo, enfim, e é importante que os dois, né, que o casal esteja bem integrado, que tenha bastante paciência e amor um com o outro, né? Porque, enfim, se você tiver isso, a coisa funciona, vai fluir e tudo mais. Mas já tem que entender que você precisa ter paciência. Então, enfim, depois disso é que as coisas começaram a funcionar e, enfim, e ter uma vida mais próximo do nosso normal no Brasil. Mas nessa vida, né? Nós somos também imigrantes, nós somos também peregrinos, e a Bíblia está cheia de passagens que falam a respeito disso aqui. A nossa pátria não é aqui, que nós estamos só em passagem e que isso é temporário. E que também, né, a nossa história não finaliza aqui, não finaliza quando o nosso coração para de bater. Né? Essa aqui é só um primeiro capítulo e depois nós teremos o restante da eternidade. Então, isso é muito importante quando você entende, né, que aqui nós temos o Green Card do céu, né, que a nossa pátria, né, não é aqui, né, que nós temos uma pátria para ir, nós temos uma casa para voltar. Né? Onde o nosso pai está lá preparando tudo, ajeitando tudo para que a gente possa voltar e ser recebido com uma grande festa. Então isso talvez explica o porquê a gente tem tantos problemas, tantas dificuldades, e passa às vezes por perseguições, e passa às vezes por tantos preconceitos, tantas dificuldades na nossa vida, enfim, problemas diversos, para que a gente não se sinta tão confortável aqui, não se sinta tão como se aqui fosse a nossa pátria, porque aqui não é a nossa pátria. Então que você possa se lembrar disso, né? Em cada momento que você passar por uma dificuldade, que você possa se lembrar: aqui não é a minha casa, aqui não é o meu lar, aqui não é minha pátria. Eu tenho um lugar para ir,
né? Onde eu sou cidadão lá e eu sou cidadão do céu e onde tem muitas coisas boas esperando por mim. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, né? Deixa aqui o seu like e também se inscreva no canal. Eu vou postar muito mais a respeito, enfim, de celebrações, a respeito daqui também, de algumas coisas a respeito de cultura e também a respeito de arte, enfim. Estaremos, né? Fica aqui comigo, vamos estar juntos e compartilhar algumas coisas, além de falar a respeito de vida espiritual. Então é isso, grande beijo para você e nos vemos na próxima. Até mais!